Fala galera, beleza? Professor Felipe aqui com vocês, nosso primeiro encontro virtual para dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica. Lembrando que nas aulas passadas nós já havíamos falado sobre número de oxidação, né? Nosso famoso NOx, e também já havíamos falado de balanceamento de equações pelo método redox. Em especial, nesse encontro de hoje, falaremos sobre pilhas e suas formas de interconversão de energia. Pessoal, a gente vai falar de pilha até chegar nessa pilha que a gente conhece hoje na sociedade moderna. Mas não podemos esquecer quem foi e quem foram os principais cientistas, né, estudiosos que trabalharam em cima desse conceito de interconversão de energia, né, para a gente ter o que a gente tem, essa pilha que a gente trabalha hoje, corretinho? Vamos lá então, vamos dar sequência. Então a gente está aqui, ó, eletroquímica, pilhas, beleza, pessoal? Deixei uma mensagenzinha aqui no canto inferior direito aqui. A gente está passando por um momento difícil, então vamos fazer nossa parte, vamos ficar em casa para que essa situação se resolva o mais rápido possível, correto? Enquanto isso, vamos aproveitar nossos encontros virtuais e vamos tirar o maior proveito de todos esses conhecimentos aqui adquiridos. Pessoal, o que é essa eletroquímica para a gente e o que ela vai abordar? De acordo aqui com o nosso material, a eletroquímica ela vai estudar, pessoal, o aproveitamento prático do fenômeno de transferência de elétrons entre diferentes substâncias para converter energia química e energia elétrica e vice-versa. Professor, parece difícil, não é não? Presta atenção. Quando eu estou falando de um fenômeno eletroquímico, eu estou falando de uma transformação de energia. Se essa transformação de energia ela ocorrer, no caso, eu estou transformando energia química em energia elétrica, eu tenho o que eu chamo de quê? De pilha. Ah, e se eu fizer o contrário? Energia elétrica formando energia química, eu tenho o fenômeno de quê? Eletrólise. Vale salientar, importantíssimo, pessoal, que energia química, transformando-se em energia elétrica, eu tenho um processo de pilha, é um processo espontâneo, vai ocorrer naturalmente. É só você montar a estrutura da pilha e deixar ela funcionar. Já no contrário, o contrário aqui não é verdadeiro. Energia elétrica e energia química, nesse caso aqui eu tenho eletrólise, para que isso ocorra, eu preciso fornecer energia. Felipe, o que eu posso usar para fornecer energia? Um gerador, beleza? Sem a presença desse gerador, eu não tenho. Ah, tem aplicabilidade para eletrólise? Tem. Onde que eu posso ter eletrólise? Eu posso separar, por exemplo, eu tenho um cloreto de sódio e a partir desse cloreto de sódio obter cloro gasoso, que você não vai ter espontaneamente na natureza. Você vai usar um processo de interconversão de energia. Só que no caso é um processo não espontâneo. Na aula de hoje vamos nos atentar a esse processo aqui, deixando bem claro que é um processo espontâneo. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Pessoal, nossa primeira pilha aqui é a pilha desse cara, desse rapaz, Alessandro Volta. Essa pilha é conhecida como pilha de Volta. Mas antes da gente falar da importância da pilha de Volta e da paixão dele pela eletricidade, a gente tem que pensar que ele não começou os estudos aleatoriamente. A maioria desses cientistas se baseiam em estudos de cientistas da época ou que viveram anteriormente a ele. Existe um rapaz, um cientista chamado Luigi Galvani. Luigi Galvani tinha várias profissões. Entre elas, ele era médico também. E o Luigi Galvani, assim como Alessandro Volta, era um apaixonado pela corrente elétrica. Só que, em especial, ele ficava fascinado com a tendência e a facilidade que alguns animais tinham de dissipar essa forma de energia. Por exemplo, a raia elétrica, a enguia elétrica. Por isso que ele estudava principalmente animais, esses materiais orgânicos. A maioria dos experimentos de Luigi Galvani foram com rãs e sapos, beleza? Olha qual que era a ideia dele. Reza a lenda, o que ele fazia? Ele pegava, pessoal, a rã, correto? Material orgânico. E botava uma haste na extremidade da rã para pendurar ela.
Beleza? Imagina lá, tá lá a patinha da rã suspensa por uma haste metálica. Reza a lenda que alguma pessoa que trabalhava no laboratório de Luigi Galvani, ou mesmo Luigi Galvani, deixou do outro lado da outra extremidade, na outra extremidade, alguém passou um pedaço de um material metálico. Quando esse material metálico tocou na outra extremidade da rã, a gente teve o quê? Uma contração muscular. Aí ele pensou, cara, que bacana. Só que as conclusões que ele teve à época, claro que ele contribuiu bastante para a ciência. Só que as contribuições que ele teve à época não foram suficientes, né, para deixar algumas pessoas tranquilas em relação a isso. Porque qual foi a principal consideração? Ele chegou à consideração de que alguns materiais, no caso, alguns animais, tinham a capacidade de contribuir eletricamente. Foi o que ele chamou de corrente elétrica animal. Entende? Só que esse entendimento dele foi errado, porque ele achava que essa corrente elétrica animal era uma coisa espontânea. Mas não é uma coisa espontânea. Ela se deu pela diferença dos metais envolvidos. E a RAM, ela funcionou como se fosse, pessoal, uma solução, onde vai passar o quê? Os elétrons, e eu tenho essa condução de corrente elétrica. Quando eu tenho esses materiais metálicos diferentes, e eu tenho essa RAM trabalhando como se fosse um material orgânico em solução, eu vou ter uma diferença de potencial. Só que o Luigi Galvani teve um entendimento diferenciado naquela época. Claro que ele contribuiu bastante. Aí, meados de 1800, começo do século XIX, um rapazinho chamado Alessandro Volta interpretou de maneira diferente os experimentos de Galvani. O que ele fez? Ele queria provar que não era uma espontaneidade dos animais. Ele fez o mesmo experimento, só que sem a rã. Ele pegou, pessoal, um disco de zinco, um disco circular de zinco, correto? Depois desse disco de zinco, ele colocou uma solução, um material igual, imaginemos um algodão embebido de ácido sulfúrico, beleza? Em cima desse algodão embebido de ácido sulfúrico, ele botou um disco de cobre. Então aí você já percebeu, ó, disco de zinco, material embebido de ácido sulfúrico, disco de cobre. Material embebido, disco de zinco. E aí ele foi, ó, alternando sucessivamente até ele ter o que a gente conhece hoje como o quê? Pilha. Pilha de volta, porque foi Alessandro Volta. Pessoal, aqui a gente consegue observar que eu tenho uma parte da minha pilha, porque aqui seria essa parte superior, e aqui o fio para ligar a parte inferior. Isso é o que eu chamo de polo. Você só tem condução de corrente elétrica quando você tem diferença. Você tem um polo positivo, você tem um polo negativo. Você precisa criar essa diferença de potencial para a gente obter essa condução. Beleza? Então, vamos ler aqui o slide. Volta fizera a primeira célula elétrica usada hoje. Pela primeira vez na história da ciência, se produzir uma fonte contínua de eletricidade. Sua descoberta abriu novos rumos. Beleza? Sua descoberta abriu novos rumos para a pesquisa elétrica e para a pesquisa química. Principalmente, pessoal, pesquisa elétrica e química, porque você, a partir de uma reação química, energia química, você obtém um fenômeno elétrico. Isso é um fenômeno espontâneo, processo espontâneo, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fornecer energia, ela vai funcionar ali tranquilamente. Vamos dar sequência aqui então. Galerinha, depois da pilha de volta, temos a pilha de Daniel, Frederic Daniel. Pessoal, essa pilha é importantíssima porque são as pilhas que a gente vai estudar a título de Enem, a título de avaliação, beleza? E você vai encontrar ela bastante. Mas por que, professor, ela é mais importante que a pilha de volta? Não, não é isso. A pilha de volta tem sua contribuição, mas é porque Daniel inovou. A pilha de volta tinha alguns problemas, cara. Pessoal, a pilha de volta, ela, por ser ácido sulfúrico, no funcionamento dela, ela liberava alguns vapores tóxicos. Ela entrava em funcionamento e, ao mesmo tempo, liberava esse vapor. É interessante ficar inalando vapor tóxico? Obviamente que não, né? Então, o que Daniel fez sabiamente? Ele substituiu esses vapores tóxicos gerados na pilha de volta. Ele fez essa substituição de soluções ácidas, lembra lá que foi o ácido sulfúrico, H2SO4, por soluções
de sais, pessoal, transformando as experiências menos arriscadas. Olha só, galerinha, olha a nossa pilha aqui, que genial. Eu tenho essa pilha aqui, ó, que eu vou chamar essa cuba, somente essa aqui, ó. Eu vou chamar ela de quê? Semicela. É uma semicela de quê? De sulfato, pessoal, ó, de zinco. Aqui não mais tem um ácido sulfúrico. Eu tenho uma solução de um sal, sulfato de zinco. Dentro da solução de sulfato de zinco, tá cheio aqui dentro, eu vou botar um eletrodo de zinco. Galera, entenda eletrodo como um pedaço de zinco mesmo, tá entendendo? Imaginemos aquele zinco que você usa lá para fazer a calha da sua casa. Aquilo é zinco, aquele rufo, né, que o pessoal fala, se eu não estou enganado. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma semicela, solução de sulfato de zinco e um eletrodo de zinco. Do outro lado, eu tenho também uma semicela, correto? Ou uma meia célula. Só que aqui eu tenho uma solução de sulfato de cobre e um eletrodo de cobre. Olha só, galera, sulfato de zinco, e dentro da solução de sulfato de zinco eu tenho um eletrodo do mesmo metal. Sulfato de cobre, e dentro da solução de sulfato de cobre eu também tenho um eletrodo do mesmo metal. Belezinha? Só que se liga, ele percebeu que já tinha algumas coisas acontecendo. E ele fez e ligou um fio a um eletrodo até o outro. E aqui no meio a gente tem a presença de um voltímetro, tá? Professor, para que serve voltímetro? Medir a voltagem, saber quanto que está passando ali em volts. Essa é a ideia. Pessoal, o que ele observou? Ah, e lembrando que a separação das duas semicelas se dá aqui por um material que eu chamo de quê? Porcelana porosa. A gente vai entender para que serve essa porcelana porosa, tá? E a gente tem alguns nomezinhos que a gente vai falar ali mais na frente. Bora lá, galerinha? Estamos aqui agora. Lá naquele momento anterior, a gente percebeu que esse voltímetro, a chave estava desligada. Agora ele ligou a chave. Quando ele liga a chave, tem a capacidade de quê? De transferência de elétrons. Como ele fez uma pilha, pessoal, ele vai conduzir corrente elétrica. Mas se é uma pilha, é um processo eletroquímico, é uma reação redox, alguém oxida e alguém reduz. Vamos lembrar, oxidação é perder elétrons. Quem está perdendo elétron aqui, Felipe? Olha o zinco. O que está acontecendo com o zinco? O elétron está saindo dele, ó, e está indo até chegar onde? No eletrodo de cobre, beleza? Oxidar, perder elétrons. E reduzir é o quê? Ganhar. Se alguém perde, alguém, consequentemente, tem que o quê? Tem que ganhar. Pô, olha o que eu posso observar mais aqui. Pessoal, tá vendo esse disco de zinco? Esse disco de zinco aqui, ele tinha uma massa maior do que essa massa que eu tenho aqui agora. Você tá percebendo que essa massa aqui tá diminuindo? A chapa de zinco está sofrendo corrosão. Olha que legal. Corrosão. Em contrapartida, a massa de cobre está sofrendo o quê? Um aumento. Está tendo um que eu chamo também de depósito. É muito comum falar em deposição, tá vendo? Eu tenho uma deposição de quê? De cobre. Ah, outra notificação. A solução de sulfato de zinco ficou mais concentrada. Como é que ele percebeu essa concentração? Ele percebeu essa concentração porque mudou coloração. Beleza? E do outro lado, ela ficou mais o quê? Diluída. Nessa parte aqui, pessoal, como que eu observo? O zinco, ele tá aqui, ó, metálico. Quando ele perde o elétron, ele não mais fica metálico. Ele fica com qual NOx? 2+. Então ele manda o elétron e vai para a solução de que forma? 2+, aquosa. Por isso que a massa do eletrodo de zinco, ela diminui. Ele deixa de ser metálico, enviando o elétron e mandando para a solução mais zinco. Então nessa primeira semicela, eu tenho excesso de quê? Zinco 2+. Entenderam? Em contrapartida, desse lado, eu tenho o quê? O elétron que chegou no eletrodo de cobre. Só que quem vai ganhar esse elétron não é o cobre. Porque, pessoal, o cobre metálico, metal, ele está estável, ele está de boa. Pessoal, quem é que vai ganhar? O cobre 2+, que ele está aquoso. Ele vai o quê? Para o eletrodo de cobre. Quando ele vai para o eletrodo de cobre, ele vira o quê? Metálico. A massa da chapa de cobre aumenta. Entendeu? É um passo a passo. É diferente, mas não é difícil. Na verdade, é óbvio. Beleza, pessoal?
Se alguém perde, alguém ganha. Se alguém diminui a massa, o outro aumenta. Se diminui a concentração de um, o outro aumenta a concentração. Felipe, aqui a solução CuSO4 ficou mais diluída. Por que ficou mais diluída? O que caracteriza a coloração é o Cu2+. Quando eu diminuo ele vira cobre metálico, então eu não tenho mais presença disso. Se eu não tenho mais presença disso, a coloração dele o quê? Muda. Logo ele sofre o quê? Diluição. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Vamos embora. Aqui algumas considerações importantes, né? A concentração de íons cobre 2+ diminui. Se ela diminui é porque ele vira cobre metálico. A massa do eletrodo aumenta. A solução de íons zinco 2+ aumenta. Quer dizer o quê? Que o zinco estava metálico, oxidou, perdeu elétron, mandou o elétron para o outro lado. Quando ele oxida, esse zinco deixa de ser metálico e vira para a solução zinco 2+, aumentando a concentração de zinco 2+. A placa de zinco sofre corrosão, desgaste. Pessoal, corrosão e desgaste são sinônimos. Corrosão é a mesma coisa aqui que oxidar. Sofreu oxidação. Se ela sofreu oxidação, lá do outro lado eu tenho um fenômeno de redução. Beleza? E aqui, sobre a placa de cobre, deposita-se mais massa de cobre metálico. Por isso, ela fica mais rechonchuda, fica mais incorporada, tá? É visível, dá para perceber isso, tá? Beleza? Pessoal, vamos aqui. Semi-reações de equação global. Por que eu estou trabalhando isso? Só um instante. Galera, semi-reações. Se eu tenho uma semi-reação de alguém que oxida e eu tenho uma semi-reação de alguém que reduz, se eu unir as duas, eu consigo fazer o que eu chamo de equação global. Só de observar uma equação global, eu sei te falar se a reação ela é uma reação redox. Lembrando, em aulas anteriores abordamos o tema. Reação redox é a reação que tem transferência de elétrons. Alguém oxida e alguém reduz. Na primeira semi-reação de oxidação, toda vez que eu estou tendo oxidação no eletrodo, esse eletrodo recebe um nome. Qual é o nomezinho? Ânodo, tá? Ânodo ou anodo. Professor, qual que é o certo? Sei não. Eu falo os dois e eu sei que você está correto, tá? Ah, mas na hora de escrever você tem que botar um acento circunflexo aqui no ar, tá? Vamos lá. E na semi-reação que ocorre redução, cátodo. Cátodo ou catodo. Qual que tá certo? Também sei não. Beleza? Eu falo cátodo. Agora, na hora da escrita, acento agudo no primeiro A aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, olha só nessa primeira semi-reação de oxidação. O que está acontecendo? Oxidar, perder elétron. Oxidou, NOx, aumentou. O zinco, ele tá metálico. Ele vai para zinco 2+. Felipe, tem uma dica? Tem, cara. Toda vez que o material está oxidando, o elétron está do lado do produto. Está lá do outro lado. Essa é a ideia. Foi para lá, eu perdi ele. Olha aqui, o zinco ele era 0, metálico. Quando ele vai para a solução aquosa, ele vira zinco 2+. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Lembra lá das regras de NOx? A gente tem uma regrinha que fala do NOx fixo, né? Metais alcalinos tem NOx +1, alcalinos terrosos NOx +2. E tem uma hora que a gente vai falar sobre alguns metais, que é zinco, prata e alumínio. Especificamente, prata, zinco e alumínio nessa ordem. Respectivamente, o NOx desses três materiais é +1, +2 e +3. Então o NOx do zinco é +2, correto? Então ele sai de 0 e ele vai para +2. Ah, professor, e no catodo? Catodo é o eletrodo que vai sofrer o quê? Redução. É aqui que ocorre a redução. Reduzir é o que, galera? Ganhar elétron. Quando eu ganho elétron, o que está acontecendo? O meu NOx, ele está o quê? Se eu estou ganhando elétron, eu estou ficando cada vez mais negativo. Reduziu, NOx diminuiu. Galera, eu tenho minha semi de oxi e eu tenho minha semi de red. Oxidação e redução para os íntimos. Eu posso ter minha equação global? Posso. Mas, professor, para eu ter a equação global, eu não teria que ter o número de elétrons oxidados e reduzidos igual? Tem. Lembra lá de balanceamento pelo método redox? A gente só coloca os coeficientes quando o número de elétrons oxidado é igual ao número de elétrons reduzidos.
Quantos que eu oxidei? 2. Quantos que eu reduzi? 2. Agora eu posso cortar, ó, zap, zap. Galera, cortei 2 do lado do produto e 2 do lado do reagente. Felipe, eu posso cortar 2 do lado do produto e outros 2 do lado do produto? Claro que não, você está fazendo uma soma, né? Nesse caso você está subtraindo. 2 aqui e 2 aqui. O que aconteceu? Os elétrons eles saíram. Eu sei que envolveu 2 elétrons, mas eu não preciso colocar na minha equação global. Sobrou o quê? Zinco sólido no reagente, cobre 2+, no reagente, formando cobre sólido e zinco 2+. Essa é a minha equação global da pilha. Qual é o NOx do zinco? 0. Qual é o NOx do zinco 2+? Mais 2. Saiu de 0 para mais 2, oxidou, NOx aumentou. Cobre 2+ para 0. Cobre 2+ para 0. O que acontece? Reduziu. NOx diminuiu. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Vamos dar sequência? Tá, mas e se eu não... em alguma questão, em alguma prova, em alguma avaliação, no livro didático, não vi representada a equação global dessa maneira? Há essa possibilidade? Há. É o que eu chamo de representação oficial. Eu não preciso mostrar de maneira que fique igual a uma equação global. Basta eu mostrar isso daqui. Se eu estiver mostrando uma representação oficial da pilha, vai valer para qualquer pilha. Desde que nesse primeiro lado eu coloco quem sofre oxidação. Se sofre oxidação é o meu polo negativo. Eu chamo de quê? Ânodo. Sofre o quê? Oxidação. Do outro lado eu tenho que colocar quem? Quem sofre redução. Quem sofre redução? Cátodo. É o meu polo positivo. Galera, presta atenção no que eu quero falar aqui. O zinco, ele está na forma sólida. Então, ele só pode oxidar. Vocês entendem? Ele está na forma sólida, cara. Então, a única coisa que resta a ele é perder elétron. Então, para ele perder elétron, ele vai perder quantos elétrons? 2. Se ele perde 2 elétrons, ele vira zinco 2+ e vai para solução. Então, como que você representa oficialmente essa pilha? Você vai botar Zn no estado físico dele, uma barrinha para falar que há uma separação agora, e esse zinco 2+ está indo para o quê? Zinco 2+ aquoso. Belezinha? Correto? E aqui eu tenho uma separação. Eu tenho o que eu chamo de quê? Ponte salina. Galera, a ponte salina, olha a palavra, olha a etimologia dela, salina. Salina, sal. Quer dizer o quê? Que entre uma semicela e outra, eu posso fazer essa conexão com uma ponte salina que tem um sal. Geralmente esse sal é um sal solúvel. Se eu tenho um sal solúvel, ele vai, pessoal, dissociar. Sal sofre dissociação. Vai liberar um cátion e um ânion, beleza? O cátion é positivo, porque ele perdeu elétron. O ânion é negativo, porque ele ganhou elétron. Quando eu tenho cátions e ânions, eles vão buscar, por afinidade, aonde ir. Para quê? Para fazer essa minha pilha funcionar sem nenhuma inconstância. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos voltar aqui só um segundo. Rapidinho. Aqui. Pessoal, esse material poroso aqui, essa porcelana porosa, é o que eu chamo de quê? Ponte salina. Por que poroso? Porque ele permite a passagem dos íons. Se liga. Você está vendo que aqui eu tenho o zinco 2+ e SO4 2-, correto? Quando ele sofre oxidação, ele manda o elétron. Em contrapartida, para cá vem zinco 2+. Então aqui existia um equilíbrio de carga positiva e negativa. Só que agora eu tenho um excesso de carga positiva. Pô, se eu tenho excesso de carga positiva, a minha pilha, ela vai funcionar. Mas ela vai funcionar daquele jeito, correto? Eu preciso que ela tenha um equilíbrio. O que acontece? Do outro lado, eu tenho o quê? Cobre 2+ e SO4 2-, sulfato, correto? Quando o cobre sai daqui e vira cobre metálico, eu tenho uma deficiência de carga positiva. Então, se esse material poroso aqui, pessoal, é uma ponte salina, aqui eu tenho carga positiva e negativa. O que vai acontecer? Eu vou deixar as cargas positivas, rapidinho, eu vou deixar as cargas positivas seguirem em direção de onde tem deficiência de carga positiva e vou deixar as cargas negativas irem para onde tem deficiência de carga o quê, pessoal?
Vou deixar as cargas negativas irem em onde tem deficiência de carga o quê? Negativa. Quando eu equiparo, eu tenho essa constância, tá entendendo? A minha pilha funciona de maneira perfeita. Essa é a ideia. A ponte salina serve para isso. Por isso que a gente tem que ter um sal solúvel, que ele vai dissociar facilmente. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? A importância da ponte salina. Então, olha só. Primeiro no lado esquerdo, na representação oficial, quem oxida? Zinco, barrinha, separado. Zinco 2+, está sofrendo oxidação, está indo de 0 para +2. 2 barrinhas é a minha ponte salina. E a semicélula de cobre, no caso, quem está sofrendo redução. Se ele está sofrendo redução, ele está ganhando. Quem está ganhando elétron não pode estar na forma metálica, ó. Cobre 2+, aquoso. Ganha 2 elétrons e vira cobre sólido. Ele é chamado de cátodo, sofre redução e eu sou polo positivo. Beleza? Vamos lá? Olha que legal, isso aqui é muito bom. Né? Parece que o professor ficou explicando só para chegar aqui. Olha a felicidade. Galera, Dona Porca. Dona é um macetezinho, tá? Você vai ter uma prova complicada, que é a prova do Enem no final do ano. É bom, às vezes, você ter algumas coisinhas para te ajudar. Se você for só com macete, dá certo? Não, você tem que entender. Mas o macete te dá uma força. Pessoal, o que é o Dona? O Dona, o D diminui, o O é oxida, o N é negativo e o A é ânodo. O que eu estou falando para você? Que o ânodo é o polo negativo, ânodo é o polo negativo, a massa dele diminui e ele sofre oxidação. Olha, tudo acontecendo de um lado. Diminui, oxida, polo negativo e ânodo. Do outro lado eu tenho o porca. O que é o porca? PO positivo, R reduz, C cátodo e o A aumenta. Ele é o polo positivo, sofre redução, é o cátodo e a massa no final aumenta. Com isso daqui, você vai voar em várias questões de pilhas, beleza? Vamos dar sequência? Tinha parado. Pessoal, eu trouxe aqui uns exercícios. São exercícios do livro didático, página 399. Alguns exercícios fundamentais. Vamos tentar resolver agora, para ver se a gente assimilou bem esse conteúdo, ou para quem ainda está com uma dificuldade, ficar 100% e voar na matéria, né? Vamos lá? Vamos fazer uma mágica aqui, só um minuto. E aí, pessoal, vamos lá, fiz uma mágica aqui, voltei e inverti. Presta atenção. Vamos tentar resolver essa questão, lembrando que se eu tiver só a representação da pilha e uma informaçãozinha crucial, eu já consigo falar para você quem oxida e quem reduz. Se liga no que eu estou falando. Olha só. Eu tenho uma pilha. Essa pilha aqui tem um eletrodo A e aqui eu tenho um eletrodo B. Beleza? Pessoal, eu tenho um fio, correto? Um fio metálico. E aqui eu tenho uma lâmpada. Espontaneamente, se essa diferença de potencial for positiva, ela vai funcionar. Essa é a ideia. Presta atenção. Ele está falando para mim que os elétrons estão saindo da onde, galera? Só um minutinho. Ele está falando para mim que os elétrons estão saindo de B e indo para onde? E indo em direção a A. É isso que eu estou observando. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber. Se o elétron sai de um lugar e vai para outro, ele sempre vai sair do ânodo. O elétron sempre sai do polo negativo. O elétron, ele sempre sai do polo negativo e vai para qual polo? E vai para o polo positivo. Esse é o circuito da nossa pilha. Sempre mostrei a setinha, eu já sei quem oxida e quem reduz. Então, vamos fazer umas referências aqui em relação ao meu eletrodo. Em relação ao meu eletrodo B. Pessoal, só de saber esse funcionamento, esse fluxo de elétrons, eu posso falar que o B é o polo negativo da minha pilha. Eu também posso falar o quê? Que o B, pessoal, é conhecido como o meu ânodo, correto? É o meu ânodo.
Eu também posso falar que no meu polo negativo, que eu chamo de ânodo, pessoal, a massa, o que acontece com a massa aqui? A massa dele diminui. A massa dele diminui, porque ele está sofrendo o quê? Corrosão. Ele está oxidando. Ah, professor, eu posso falar uma outra coisa? Posso falar. Eu posso falar aqui, pessoal. Eu posso falar que a minha concentração aumenta. Professor, o que é esse colchete? Na química, esse símbolo é de concentração. Se ele aumenta, quer dizer o quê? Que quando o B sofre a oxidação, por ser o polo negativo que eu chamo de ânodo, ele vai acontecer com o que com a massa dele? Vai diminuir. Se essa massa diminui, pessoal, eu vou mandar para minha solução mais íons o quê? B3+, B3+, B3+. Vai encher de B3+. Por isso que a concentração dele o quê? Aumenta. Correto? Lembra lá? O que a gente tem? A gente tem o dona. O que é o D, pessoal? Diminui. O que é o O? Oxida. O que é o N? Negativo. E o que é o A? É o ânodo. Beleza? Tem mais uma informação importantíssima. Professor, e se ele me pedir a semi-reação de oxidação? Já que o B está sofrendo oxidação. Lembra, quando eu oxido, eu perco elétron. Olha só. Quem é que está perdendo elétron? É o B na forma metálica. O que está acontecendo? Esse B na forma metálica, no estado físico sólido, quando ele perde elétron, ele vira o quê? B aquoso 3+. B aquoso 3+. E ele perde quantos elétrons? 3 elétrons. Essa daqui é a nossa semi-reação. Dá pra gente observar. Qual que é o NOx aqui? 0. Qual que é o NOx aqui? Mais 3. Tá sofrendo o quê? Oxidação. NOx aumentou, oxidou. Vamos fazer aqui a próxima, só um segundo. Vamos lá, galera. Voltando aqui, para falar agora especificamente do eletrodo A. Pessoal, vamos lá. A gente já sabe o quê? Que o elétron ele sai de B e vai para A. Se o elétron sai de B e vai para A, quer dizer que o eletrodo A, com certeza, está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, ele é o eletrodo de polo positivo. Beleza? Se ele é um eletrodo positivo, qual é o nome dele, pessoal? Cátodo. Lembrando que no eletrodo B é o meu eletrodo chamado de ânodo. Correto? Pessoal, positivo, cátodo. Ele está sofrendo o quê? Redução. Está sofrendo redução, está ganhando elétron. Lembra? Reduziu, NOx, diminuiu. E aqui ele vai acontecer com o que com a massa dele, pessoal? A massa dele vai o quê? Aumentar. Se a massa dele aumenta, o que eu vou observar? Eu vou observar o quê? Uma incorporação de mais o quê? De A metálico. Por quê? Porque esse A2 que está na solução ganha um elétron. Quando ele ganha o elétron, ele vai para onde? Para o eletrodo A. Essa é a ideia. Se tornando metálico e ficando mais incorporado, ficando mais robusto. Essa é a ideia. Positivo, cátodo, redução, massa aumenta. Dá para falar também sobre o que aqui? Dá para falar a respeito de quem? Da nossa concentração. A concentração de A2+, ela faz o que, pessoal? Ela diminui, já que eu vou formar o meu A metálico. Eu vou ter menos disso
e mais disso. E para que serve esse negocinho aqui no meio? É a nossa ponte salida, correto? Aqui o material vai passar para o quê? Ter um equilíbrio dinâmico entre as cargas. Se aqui eu vou ficar com falta de carga positiva, vai vir carga negativa. Se aqui eu vou ficar com excesso de carga positiva, vai vir carga negativa. Falei certo? Se aqui eu vou ficar com excesso de carga negativa, vai vir carga positiva. Se aqui eu vou ficar com excesso de carga positiva, vai vir o que? Carga negativa, equilibrando, entendeu? E dando funcionamento padrão para minha pilha. Eu ainda, só um segundinho, eu ainda posso falar, pessoal, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Eu ainda posso falar da minha semi-reação de redução. Reduzir, ganhar elétron. Quem é que está reduzindo? É o A2 mais. A2 mais. Qual que é a forma que ele está? Forma aquosa. Ele vai ganhar quantos elétrons? 2. Ganhar 2 elétrons. E vai virar o quê? O A. Só que em qual estado físico? Estado físico sólido. Beleza? Ó, qual que é o NOx? Mais 2. Qual que é o NOx? 0. NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu. NOx diminuiu, reduziu. Vamos lá, mais aqui, mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Agora, equação global. Eu já sei quem oxida, já sei quem reduz. Tem como fazer uma equação global? Tem. Presta atenção. Na nossa semi-reação de oxidação, o B sólido perde 3 elétrons lá do outro lado dos produtos. Lembra? Elétron está lá. E vira B3+, na solução, aquoso. O A, tá? Se alguém oxida, Se alguém oxida, está perdendo. Alguém tem que ganhar. Quem é que vai ganhar? O A, que está na solução na forma aquosa, ganha esse elétron e se reduz à sua forma sólida metálica, incorporando o eletrodo. Lembra lá na aula passada? Positivo, questão passada, positivo, reduz, cátodo, e a massa dele aumenta. Pessoal, só que quando a gente trabalhava equações redox, lembra? Balanceamento pelo método redox, a gente, antes de colocar o coeficiente estequiométrico, o que a gente tinha que fazer? Saber se o número de elétrons oxidados e reduzidos era igual. Aqui é igual, eu tenho 3 oxidados e 2 reduzidos. É igual? Não. Eu preciso igualar, só há uma maneira. O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Eu vou multiplicar, pessoal, aqui em cima, ó. Vamos multiplicar aqui em cima por quanto? Por 2, beleza? Multiplica aqui em cima por 2 e multiplica aqui embaixo por quanto? Por 3. Presta atenção. Se eu multiplicar aqui em cima por 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3. Não mais eu tenho 3 elétrons. Agora eu tenho 6 elétrons. Olha, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, eu tenho agora 6. E o 3 vezes 1, 3. Agora a gente vai o quê? Zap! Cortar, desaparecer, sumir. O quê? O número de elétrons oxidados do número de elétrons o quê? Reduzidos. Quem é que sobrou pra gente, pessoal, na nossa anotação aqui, ó? 2B sólido mais 3A aquoso 2 mais, formando quem? 2B 3 mais aquoso mais 3A sólido. Aqui eu tenho um aquoso. Ah, professor, e os elétrons? Eles estão envolvidos. Só que eu não apresento ele na minha equação global. 2B formando 2B 3 mais. O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho 0. Estou indo de 0 para quanto? Para mais 3. Eu estou sofrendo o que eu chamo de quê? Oxidação.
Ah, e se eu estou indo de mais 2 para 0, quer dizer que eu estou sofrendo o quê? Estou sofrendo o que eu chamo de quê? Redução. Beleza? Alguém oxida e alguém reduz. É uma equação redox. Beleza, pessoal? Mais um pouquinho aqui, só um minuto. E agora aqui, a gente vai dar sequência falando da nossa notação oficial. Só pela notação, eu sei quem oxida e sei o quê? Quem reduz. Mas, pessoal, como é que eu tenho que representar essa notação nesse caso? Presta atenção aqui, olha como é simples. Lembra lá da explicação. Primeiro, quem oxida. Depois, quem reduz. Quem é que está oxidando? O B, correto? Pessoal, o B, ele está em qual forma? Está na forma metálica, sólida, correto? Quando ele oxida, eu tenho que separar por uma barrinha, lembra? Ele vai para a forma aquosa, vira o quê? B3 mais aquoso. B sólido se transformando em B3+, tá? NOx aumentando, oxidando. O que eu tenho que fazer agora? Separar, lembra? Como é que eu separo? O que essas duas barrinhas significam pra gente? A nossa ponte salina, perfeito. E agora, a semicélula, onde ocorre o quê? A redução. Se alguém está reduzindo, tá ganhando o elétron. O que eu observo? O cobre 2. Cobre, que cobre, né? Que mano é cobre? Apaixonado pelo cobre. Quem? O A2 mais, belezinha? Que tá como? Aquoso. Você tem que separar aqui agora e colocar o quê? O A. De qual maneira, pessoal? Na maneira sólida. Essa é a ideia. Ah! E a gente não pode esquecer quem, galera? Os nossos coeficientes, lembra? Aqui é 2, 2, aqui é 3 e 3. Não vamos esquecer não que agora a nossa anotação tá prontinha. Belezinha? Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Galera, potencial de uma pilha. Potencial de uma pilha, como é que eu vou determinar? Primeira coisa, eu tenho que ter materiais diferentes envolvidos. No caso ali, ó, imaginemos lá na pilha de volta, um disco de cobre, um disco de zinco. Entende-se um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco. Eu tenho que ter, pessoal, concentração e temperatura específica. No caso de concentração, qual que é o valor aqui? Concentração 1 molar, 1 mol por litro. E temperatura de 25 atm, isso é padrão, beleza? Temperatura de 25 atm e pressão atmosférica de 1 atm, belezinha? Galera, mas para eu calcular essa diferença de potencial, esse valor que eu vou determinar lá no meu voltímetro, eu preciso considerar um eletrodo. E esse eletrodo é o que eu chamo de eletrodo padrão. Pessoal, esse eletrodo padrão, todo eletrodo padrão é feito de quê? Hidrogênio. O material lá é hidrogênio, correto? Esse eletrodo padrão de hidrogênio, ele sempre vai me dar, pessoal, por convenção, um potencial de redução e um potencial de oxidação igual a quanto? Igual a 0. Olha aqui, a diferença de potencial, ou DDP, ela é representada dessa fórmula, delta E, correto? Maiúsculo, tá, galera? De uma pilha dependem das espécies químicas envolvidas e das suas concentrações e temperatura. Sempre eu vou ter, para eu calcular o potencial, eu precisei usar antes um eletrodo padrão de hidrogênio. Como é que esse eletrodo padrão consiste? Olha só, esse eletrodo padrão, ele tem uma solução ácida, H2SO4. Se é uma solução ácida, você está vendo que aqui ele está liberando H+, e aqui, pessoal, ele é borbulhado com gás hidrogênio, H2, ó, olha a pressão de 1 atm. Pessoal, se liga, ele tem um fio aqui de platina, e na ponta desse fio de platina eu tenho uma placa de platina. Felipe, para que essa placa de platina e esse fio de platina? Pessoal, a placa de platina é porque a platina ela é um material inerte, então ela não vai reagir com a minha substância de interesse, tá entendendo? Na hora que eu tenho, por exemplo, a minha redução ou a minha oxidação. Por isso que eu uso platina.
Você vai ver mais lá na frente que a platina é muito utilizada em processos que ocorrem eletrólise, tá? A gente vai ver lá depois. Galera, então olha só. Quando eu tenho o meu eletrodo padrão e eu considero por convenção que o potencial dele de reduzir e de oxidar é zero, eu estou falando o quê? Primeiramente, o que é esse potencial de redução? O potencial de redução é a capacidade que ele tem de reduzir. Quanto maior o meu potencial de redução, mais fácil eu reduzo. Quanto menor o meu potencial de redução, menor a minha tendência de reduzir. Em contrapartida, a minha tendência a oxidar ela é maior. Entendeu? Então, são extremos. Maior potencial de redução, menor de oxidação. Maior de oxidação, menor de redução. Essa é a ideia. Olha aqui, galerinha. Quando eu pego esse meu eletrodo padrão de hidrogênio e coloco ele em outra semicela onde eu tenho zinco, por que, Felipe, que eu estou fazendo isso? Para eu entender quanto que vai dar cada potencial com metais diferentes. Sempre que eu estiver utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio, já que por convenção eu falei que o potencial dele é igual a 0 volts. Entendeu? Por isso que eu uso ele como padrão. Qualquer coisa que eu colocar com ele vai me dar um potencial diferente. E esse potencial diferente vai ser exatamente o potencial do meu material que eu anexei para fazer uma pilha junto com o meu eletrodo de hidrogênio. Galera, quando eu fiz a minha pilha com zinco e um eletrodo padrão de hidrogênio, qual foi o valor que a gente teve aqui de DDP? 0,76 volts, correto? Então aqui eu consigo determinar esse potencial do zinco, beleza? Aqui eu consigo determinar. Professor, e se ao invés de zinco aqui fosse cobre e lá também fosse hidrogênio? Eu teria 0,76? Não. Eu teria um outro valor diferente de 0,76. Essa é a ideia. Cada eletrodo vai me dar um padrão, vai me dar um valor diferente quando eu estiver fazendo uma pilha com o meu eletrodo padrão, no caso aqui de hidrogênio. Ah, Felipe, como é que eu determino minha diferença de potencial? É simples, velho. É simples. O que eu tenho que fazer? O potencial, a minha diferença de potencial, a minha variação de potencial, ela é sempre o quê? O potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Ah, e se eu não tiver potencial de redução, e se ele me der potencial de oxidação, tem problema? Não. É sempre o potencial de oxidação do maior menos o potencial de oxidação do menor. Te dei dois potenciais. Os dois de redução. Tem como calcular a diferença de potencial, a DDP da minha pilha? Tem. Maior menos o menor. Te dei dois potenciais de oxidação. O que eu faço? Maior menos o menor. Sempre que eu tiver uma pilha, sempre que o meu processo for espontâneo, a minha diferença de potencial tem que ser positiva. Tem que ser maior do que zero. Vamos dar sequência. Rapidinho, galera. Um minutinho. Vamos lá? Galera, exemplo, ó. Sejam dados os seguintes potenciais padrão de redução. Eu não preciso falar que é um potencial de redução. Por que, Felipe? Porque quando eu tenho um potencial de redução, o elétron está do lado do reagente. Eu estou ganhando o elétron. No oxidação, eu estou perdendo. Ele está lá do lado dos produtos. Entendeu? Zinco, 2+, está o quê? Ganhando 2 elétrons. Se transformando em zinco sólido. Ferro 2+, está ganhando 2 elétrons e se transformando em ferro sólido. Chumbo 2+, ganha 2 elétrons, chumbo sólido. Cobre 2+, ganha 2 elétrons e cobre sólido. E eu te dei os potenciais. Com base nessas informações de semi-reações, indique os metais que produziriam o maior valor de DDP, quando combinados para formar uma pilha. Na verdade, o que ele quer da gente aqui é o seguinte. Ele quer que você pegue 2 eletrodos desses e una. E qual desses 2 eletrodos, quando unidos, me daria, quando eu formasse uma pilha, a maior diferença de potencial? O que eu consigo observar aqui? Primeiro, olha só. Só um minuto. Pessoal, como é que eu calculo mesmo a diferença de potencial? Potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor.
Se for de oxidação, do maior menos o menor. Aqui, imaginemos que você pegou aleatoriamente 2 eletrodos. Aqui, se eu peguei, ó, o maior eu peguei menos 0,44. Eu estou comparando aqui, no caso, zinco e ferro. O ferro não é maior? Menos 0,44. Menos com menos dá mais. Se eu faço essa continha, eu vou ter o quê? 0,32 volts. Essa resolução ela está errada por quê? Porque você não pegou o maior. Tá entendendo? O menor você pegou, mas você não pegou o maior. Quem são os maiores potenciais de redução aqui no caso? O maior potencial de redução aqui no caso, galera, é quem? É o nosso cobre. O cobre, qual que é o potencial que eu tenho? Mais 0,34, desculpa. Esse mais 0,34 vai me dar os extremos. Eu tenho um muito grande e eu tenho um muito pequeno. Na hora que eu fizer essa diferença, eu vou ter o maior intervalo possível. Foi isso que a gente fez aqui agora. Ó. Maior menos o menor. Usando os eletrodos de quê? Cobre, o maior, e o menor. 0,34, menos com menos, mais. Qual que é o potencial da minha pilha? Ou diferença de potencial? 1,1 volts. Entenderam? Isso daqui é como calcula uma diferença de potencial. É bem simples. Lembrando que a diferença de potencial de uma pilha, ou DDP, sempre tem que ser maior do que zero. Se não for maior do que zero, você não está trabalhando com uma pilha, beleza? Pilha maior do que zero. Processo espontâneo. Beleza, galera? E a gente termina essa aula de hoje. Foi nossa primeira aula. Espero que a nossa segunda aula seja mais fácil, né, da gente entender. E ainda estou tentando dominar aqui as ferramentas. Então, às vezes vai aparecer uma coisinha a mais, outra a menos aqui. Outra menos, né? Mas a ideia é essa, correto? Eu vou disponibilizar um material para vocês também para ficar mais fácil. Mas eu espero que todos vocês tenham gostado, todos vocês tenham aprendido. Eu gostei bastante dessa nossa primeira aula. Pessoal, e outra coisa. A gente está passando por um momento conturbado, né? Assim como eu falei no começo da aula. E a ciência ela se faz importante cada vez mais. Então, quando você estuda isso aqui, não acha que isso aqui vai ser jogado por terra abaixo, água abaixo. Essa não é a ideia. A gente vê hoje que a gente precisa de cientista, a gente precisa fomentar isso nas pessoas para que a gente passe por algumas situações o mais rápido possível, né? E que a gente fomente isso na nossa sociedade, tá? De maneira que a gente resolva os nossos problemas da nossa sociedade moderna. Fica aqui o meu mais sincero voto de agradecimento e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem em casa.